Está no ar o Ronroncast número 44, nosso podcast sobre gatos. Eu sou o Leandro e eu tô aqui sempre, quase sempre, né? Pode falar que sempre, uma vez ou outra não, com a Fernanda, nossa veterinária sempre presente, quase sempre. Tudo bom, Fê? Tudo bem, Lê? Tudo bem, tudo bem. Foi injusto o que eu falei, né? Eu acho que você só não estava em uma vez, né? E eu falo assim, é que sempre é absoluto, sempre é sempre, né? Tem que ser sempre. Não, mas teve um episódio que eu tava fazendo um parto e eu não participei, eu só participei no final, não sei se você lembra. Logo não, no teve comecinho. um que você tava fazendo parto e participou ao segundo parto ao vivo. E o outro eu tava programa. fazendo um parto ao vivo, dando assistência, é verdade. E teve um que você chegou atrasado e ninguém percebeu. Foi? Foi. Uma edição bem feita do Lima aí. Não, é brincadeira, todo mundo percebeu, você chegou no papo com a veterinária. É verdade, acho que foi numa entrevista. Eu acho que foi também. Ô, Fê, mas eu tô praticamente aqui todos os episódios. Não, você tá bem. Esse ano você tá de parabéns. Esse ano você tá invicta. Esse ano eu participei de todos os episódios até agora. Pois é. Ô, Fê, e do que a gente vai falar hoje no nosso episódio 44? Hoje a gente vai falar sobre gatos, Lê. E um assunto que ninguém gostaria de falar, mas temos que falar, né? Polêmico. De novo, Fê, todo o nosso assunto é polêmico, né? A gente fala de gatinhas bonitinhas, é polêmico. Não, mas esse é polêmico mesmo. Muitas vezes a gente vê nas redes sociais pessoas com esse tipo de papo, elas são, como é que eu posso falar? Outras pessoas são agressivas com elas, né? Porque é um assunto que gateiro não gosta e, na verdade, ninguém gosta, o gato, né? menos a gente ainda, vai debater. né? Isso acontece, já aconteceu com a gente. Você recebe uma mensagem de uma adotante: oi, Leandro. Aí você fala, vai mandar foto do gatinho, então. O gato não faz mais parte da família e ele vai ser devolvido. É um momento triste, mas uma coisa bem clara: eu prefiro que devolvam do que fique com vergonha de falar e dê um fim no gato, né, filho? Dar um fim no gato pode parecer uma palavra forte, mas acontece, né, Lê? Não, da fim eu não falo nem, não tô falando matar, mas da fim assim, dá pra qualquer um, soltar na rua, deixar lá, se muda de casa e deixa o gato, isso também acontece, é muito triste, põe o gato pra fora de casa e não deixa mais entrar. Então tem coisas piores do que devolução e de maneira alguma a gente tá compactuando com a devolução, né, Fê? Não, de jeito nenhum. Na verdade é porque a gente acompanhou a história daquele gato desde o começo e tem a grande questão, né, Lê, da devolução do gato não acontecer de imediato. Então aquele gato vai ter alguns traumas, a gente tem que trabalhar isso, né? E eu escrevi aqui, né, eu separei alguns pontos, né, alguns motivos, se é que pode chamar assim, que as pessoas alegam ao devolver os gatos, né? Qual que você acha que é o mais comum, Fê? Uma pessoa vai devolver um gatinho, o que ela alega? Eu acho, Lê, pensando no que a gente mais escuta, é que a pessoa vai se mudar e não tem espaço pro gato. Também, eu não sei se é mais, na verdade eu não tenho essa estatística, eu te perguntei como se eu soubesse a resposta, né? Não, mas eu não sei. Mas assim, eu pensei no que eu mais escuto mesmo, mas eu também não faço ideia da estatística, e que eu penso assim, a pessoa não faz um planejamento, e aí a gente entra na adoção responsável lá no começo, e eu vou me mudar para um apartamento, é pequeno, não dá para levar meu gato, o inquilino não aceita gato, e aonde eu vou não pode gato, enfim. Mas qual que é isso o que tem bastante. O que eu leio, assim, a gente, né, nosso grupo não teve muitos casos de devolução. Eu vou até contar uma história recente que teve, que não foi nada legal. Nunca é, né, Fê? Ninguém fica contente, devolveu, que legal, tô vendo o gato de novo. Nossa, nem Mas fala. eu vou contar essa história. Porém, acompanho muitos grupos e nesses grupos eu vejo pessoas doando seus próprios gatos, né? Não é nem devolvendo, mas doando seus próprios gatos por motivos diversos. Dentre eles, que eu vejo bastante: gravidez. Estou grávida e preciso doar o meu gato. Fê, polêmica. Uma pessoa que está grávida precisa devolver o gatinho ou doá-lo? Eu acho que só se ela tiver algum déficit cerebral, Lê. Desculpa a minha agressividade na constatação, mas não tem nenhum motivo plausível, nem médico, nem não médico, para que uma pessoa gestante precise doar o gato. Não consigo pensar em absolutamente nada que indique que a pessoa não vai poder conviver com o gato a partir do momento que ela tiver um filho. Você tá prova viva aí disso, né, Lê? Eu não engravidei? Não, mas... Tá, a Mariana. Mas o seu filho teve super contato com os gatinhos desde filhote. É brincadeira, Fé, que eu não ia perder a piada. Não, ótimos, desde pequeno. Tenho fotos do Joaquim bem pequenininho, com os gatos brincando, os gatos dormindo no berço. Assim, bem legal essa convivência, né? Mas essa agressividade, Fê, quando uma pessoa coloca uma coisa dessa numa rede social, justamente o que falam é isso: dou o seu filho, né? Tem esse tipo
tipo de resposta. Mas a verdade é assim, a pessoa realmente está disposta a se desfazer do gatinho e a melhor coisa é pensar no gato, né, e tentar arrumar um local legal pra ele e não ofender a pessoa, que não vai adiantar em nada. No máximo, tentar convencê-la de que não é necessário, né? Sim, e na verdade é muito mal visto, né? Quando você fala, posta, vou doar meu gato, já está comigo há 10 anos. Aí as pessoas que seguem ali, vamos falar de rede social, né? A primeira coisa que fala, meu Deus, 10 anos. E a pessoa vai ter coragem de se desfazer. E aí realmente o gato, que seria o protagonista da história, que realmente precisa de um novo lar, até porque aquela pessoa que se dispôs a doar o gato, de repente, não é mais um bom tutor, né? Não vai mais ser um bom tutor para aquele gatinho. E o gato acaba ficando de escanteio. As pessoas acabam criticando a atitude, criticando a pessoa, mas compartilhar e arrumar um novo lar para aquele gato acaba ficando meio que em segunda, ali de fundo, né? E eu acho que independente do motivo, que realmente a gente não precisa provar e nem, enfim, a questão maior é o gato, né? Aquele gato não vai mais poder conviver com aquela pessoa naquele ambiente, seja por qual motivo que seja. Ele precisa ser redirecionado. Depois, a consciência da pessoa é ela com ela mesma, né? Eu já vi gente falando, estou doando meus filhos, eu quero que eles vão para um lugar legal, porque eles são meus filhos, são meus amores. Ninguém doa o filho, né, Fê? É difícil, Lê. Lógico que, né, não vamos ser injustos também, Lê. Não vamos ser injustos de falar que podem ser que existam algumas situações que realmente condizem com ter que redirecionar o gato, mesmo depois de adulto, com aquela pessoa. Mas o que a gente sabe é que, e é o que a gente vem falado aqui, que a gente fala em qualquer entrevista, quando você decide adotar um gato, um cachorro, o que quer que seja, você tem que fazer um planejamento a longo prazo. Planejamento, saber que você pode se mudar de casa, que você vai viajar, que você pode engravidar, que você... tudo isso, né? Você pode ir para um local no qual o proprietário do imóvel não aceita animais e esse tipo de coisa, né? E eu já tive uma situação, Leo, acabou não passando pelo projeto, mas passou na minha mão como veterinária, de um gatinho adulto que foi abandonado na porta de um veterinário com a carteirinha de vacinação e com um bilhetinho. Eu não posso mais cuidar deste gato, ele está doente, cuidem dele. E foi a coisa mais triste do mundo, assim, a moça que tinha uma moça que é uma cliente minha que estava no veterinário nesse momento com outro animalzinho dela, ela se compadeceu e ela adotou esse gato hoje, o gato maravilhoso, um siamês lindo. Ele tinha um problema urinário, mas aquela pessoa acabou, deixando o gato porque não tinha condição de cuidar. E aí eu só tô mencionando isso no quesito de planejamento. A partir do momento que você adota um animalzinho, esse animalzinho também vai ficar doente, ele vai te dar despesa, e você tem que ter um planejamento pra isso, né, Leite? Tudo bem que a vida financeira de uma pessoa pode dar reviravolta, né? Mas uma coisa é fato, se o gatinho ficou doente, você precisa ter um recurso pra levá-lo ao hospital ou levá-lo a um hospital público, né? Sim, hoje a gente tem hospitais públicos em São Paulo, em Osasco, em outros lugares, então. E outra, Lê, a gente que acompanha a rede social, quantas vaquinhas não existem aí pra ajudar a custear tratamentos que, infelizmente... E o pessoal ajuda mesmo. Exatamente, a gente já ajudou muito, a gente acompanha muito e o pessoal ajuda. E esse pouquinho vai ajudando. Então, acho que quando a pessoa quer, ela acha um meio. Ela não, sabe, ela não empurra com a barriga e fala, não posso mais, entendeu? Tenta até o fim, né, Fê? Exatamente. Complicado, né, Lê? Ô, Fê, outro ponto importante, um ponto muito forte para a devolução de gatos é a alergia, que a gente vai falar bastante hoje. Alergia, Fê. Uma pessoa tem alergia a gato. Como é que ela vai conviver com esse gato se ela fica com o olho lacrimejando, nariz vermelho? Como é que é? De novo, né, Lê, que a gente vai falar sobre isso mais especificamente no papo com a veterinária, mas eu tenho o exemplo do meu primo que adotou 3 gatos com a gente. Ele é bem alérgico e no dia que ele tá atacado, ele toma antialérgico, ele dorme com os gatos, ele vive super bem. E eu acho que depende muito da pessoa, né? É lógico que se você tiver uma reação alérgica anafilática, então assim, sua garganta fechou, não dá pra você conviver. Mas uma pessoa fica alérgica dessa forma de um dia pro outro? Ou no primeiro contato com o gato, a pessoa já sabe que ela tem esse tipo de problema? Não, geralmente no primeiro contato já se manifesta a alergia. Na verdade, a tendência é os sintomas ficarem mais brandos e não eles se agravarem. A não ser, é claro, raríssimas exceções, de uma pessoa que tenha problemas sérios, alérgicos, enfim. O pessoal fala muito de problema respiratório, né? Eu espirro, eu tenho asma, não posso ter gato. E a realidade não é essa, gente. Você tem asma, você pode ter gato, né? O pelo do gato não vai causar broncoconstrição no seu pulmão crônica que você já tem faz muito tempo. Então, eu acho que tudo, mas de novo, a gente entra
entra no planejamento, né, Lê? Você já tem problemas aí com pelos de animais, você vai fazer um planejamento se for adotar um gato, né? E não, eu vou adotar e depois, eu não quero mais, aí depois eu quero outro bichinho, eu adoto de novo. Não é bem assim que funciona, né? E tem outro problema também, assim, meu filho nasceu, eu preciso doar o meu gato. Eu acho que isso aí não chega nem a ser um problema, é assim, meu filho nasceu, eu não preciso mais do gato. Isso daí, perdão, eu prefiro nem comentar, porque, desculpa, até engasguei. Isso daí eu prefiro até nem comentar, porque não faz nenhum sentido, né? Eu comprei um pônei, preciso construir um banheiro na minha casa. Não faz sentido, sabe? Pra mim não condiz, assim. É que nem a gente já comentou aqui. Agora eu tenho um filho, meu foco vai ser no filho e o gato tá lá, deixa ele, né? Vai procurar outro lado. Ô Fê, e se o proprietário do imóvel reclama que não pode ter animal lá? Isso também tem a ver com planejamento, né? Também, aquela coisa, você mora lá desde quando? Você tem esse animal desde quando? Foi agora que mudou? Ou você se mudou pra uma casa onde não pode? Se você tinha o gato, é lógico, de novo, né, Lê? A gente também não pode ser injusto, a gente sabe, né, esses anos de pandemia, muita gente teve que se readaptar, né? Muita gente mudou sua situação financeira e algumas vezes você acaba tendo que ir para um lugar onde você não tem escolha. Não é assim, eu vou ver qual casa que eu vou alugar em todas essas 800 que estão aqui no meu caminho. Lógico, a gente entende essa situação, mas dentro do possível você tem que se planejar. Você vai se mudar, você tem gato, então você tem que se mudar para um lugar que aceite animais. É igual se você tem uma criança, você tem que ir para um lugar que aceite criança, certo? Exatamente. Então, não, mas eu não tive opção, ok, a gente até entende porque realmente, né, Lê, a gente não pode julgar as pessoas com 100% assim, mas a intenção é que você faça um planejamento. Hoje eu moro em apartamento, eu tenho 3 gatos. Eu tenho intenção de mudar para uma casa, mas aí eu tenho que pensar que tem que ser uma casa passível de tela, sem rota de fuga, porque eu tenho 3 gatas em apartamento. Então, é mais fácil eu vou ter lá, que fazer, né, esse planejamento. Mas essa casa é perfeita, mas ela é toda aberta, ela tem rota de fuga. Eu tenho 3 gatas, não dá. Então a gente tem que se planejar nesse quesito, né? Ó, Fê, agora esse motivo é bem complicado e a gente tem que respeitar bastante. Não tenho condições de cuidar. É aquela coisa de que a vida às vezes dá uma reviravolta, a pessoa antes tinha condições, tá com 4 gatinhos, ela não tem mais dinheiro pra ir comprar ração, ela vê que os gatos estão precisando de tratamento, não tem dinheiro. Como é que contorna isso, hein, Fê? Complicado, né? Aí eu acho que talvez entra naquele quesito de que a gente até entende que algumas situações o animal vai estar melhor, né, sem aquela tutora ou aquele tutor, né? Não tem condição nem de comprar ração. Eu já atendi, né? Porque eu tava na USP, uma senhorinha que levou uma gatinha e ela tinha, eu nunca me esqueço, porque essa gatinha mordeu a mão da veterinária de fome. E ela tinha tido não é deslizamento, caiu um muro na casa dela. Ela tava numa situação bem complicada, mas mesmo assim ela levou a gatinha no veterinário porque o muro caiu, inclusive machucou a gata e a gata tava com uma ferida na barriga. Nossa. E aí, naquele momento, ela falou, quando a gente vai fazer a anamnese, o que tá comendo? Fala, doutora, eu tô sem condição nenhuma, eu tô dando pra ela macarrão, que é o que eu tenho em casa. E aí, a veterinária que tava atendendo, né, porque eu era estagiária, a veterinária buscou um pouco de ração pra dar. E quando ela pôs na mão, assim, a gata mordeu a mão dela, tipo, morrendo de fome, sabe? Então, assim, eu entendo que possa existir algumas situações, né, que a pessoa realmente não vai ter condição. A gente já ajudou, compartilhou alguns resgates de situações parecidas, né? A família perdeu tudo, tinha um monte de animais e esses animais precisaram ser redirecionados, né? Mas o ideal é que você faça um planejamento para que aquele animalzinho que vai ficar com você 20 anos não passe necessidade, né? Fê, esse é um motivo que tem que ser ouvido, né? Às vezes a pessoa não deixa de fazer outras coisas, a pessoa sai pra passear tal, e fala que não tem dinheiro pra ração. E isso é complicado. Agora, a pessoa que realmente não tem, é bem complicado, né? Aí eu acho que não pode ser aqueles julgamentos de rede social, e sim tentar ajudar a direcionar. Até porque pra uma pessoa dessa, eu imagino que seja difícil você doar o gato. Não é uma coisa, tô sem condição, perdi várias coisas na minha vida e agora também vou doar meu gato. Eu acredito que essa pessoa, a gente tem que ter um pouco de empatia, né? Eu acredito que essa pessoa também não vai estar dando pulinhos e falar, vou doar meu gato. Fê, isso a pessoa está passando muito tempo fora de casa. Isso eu já vi também. Eu vou doar meus gatos porque eu estou passando muito tempo fora de casa. E eles ficam sozinhos. Eu acho que se tem 2 gatos, já é um bom caminho para se contornar esse motivo, né? Dependendo de como for, adota outro, né? Eu tô passando muito tempo, meu gato tá ficando sozinho, vou adotar outro. Apesar de que os gatos vivem super bem. E é aquela questão, né, Lê? Essa sua situação, ela é definitiva? Para o resto da sua vida, você vai passar muito tempo fora de casa? Ou é porque você tá fazendo um trabalho de faculdade? Ou você tá no trabalho, se dedicando um pouco mais? Em algum momento, essa sua situação
situação vai mudar, né? Será que realmente é válido você se desfazer do seu gato ou ele vai te acompanhar nessa situação? E você compensa. Às vezes eu fico o dia todo fora, a gente chega em casa e eu ainda fico um tempão com as gatas antes de fazer minhas coisas, porque elas também precisam de atenção. Então, não sei, é o que eu penso, Lê. E tem outro também que acontece bastante, esse daí é complicado. O parceiro, a namorada não aceita. A pessoa adota e o parceiro não aceita de jeito nenhum. Falta de comunicação. Resolver, né? Uma vez uma menina entrou em contato comigo e falou: então, minha namorada não tá aceitando o gato, eu vou ter que doar, você me ajuda? Eu falei: olha, nunca doei marmanjo, mas a gente pode tentar, né? Mas não é uma coisa tão fácil, né, doar o namorado dela. Então, assim... é bem por isso. Se a pessoa não aceita, isso tem que ser conversado antes. Agora, se o cara parou de aceitar, põe ele pra correr, né, filho? Não, a gente tá então falando tá resolvido. Da pior forma, mas tá resolvido, né? Você, mau comportamento do gatinho. Isso também tem como contornar, né? Precisa ter um pouco de paciência. Mau comportamento é o quê? Ele sobe na pia, ele faz xixi onde não deve, ele se dá mal com outros gatos. Na verdade, Lê, eu acho que tem que entender qual é o problema. Então, eu tive uma situação de uma gatinha nossa, que ela tava urinando no sofá da tutora. E aí, eu acho que chegou um momento em que eles realmente ficaram saturados, porque já tinham mandado lavar o sofá diversas vezes e ela urinava de novo. E aí, ela entrou em contato comigo e falou: eu não sei mais o que fazer, porque ela não para, e é um apartamento, né, que é pequeno, ela fazia, na verdade, porque eles saíam de casa e quando demoravam pra voltar, ela urinava no sofá. E a gente sabe que xixi de gato é um cheiro bem característico, bem difícil de você eliminar ali aquele odor. E ela me mandou mensagem e entrou em contato comigo e falou: eu não aguento mais, não vou poder mais ficar com a gata. Mas você sentia, né, naquela conversa que não queria realmente se desfazer da gata, mas estava numa situação difícil. Então eu fui lá, eu conversei, a gente teve inclusive entrar com medicação no começo pra tratar esse estresse, e hoje tá super bem, inclusive que adotar outro gato, nunca mais a gata fez xixi no sofá. E assim, o prático, ela falou: o que eu faço quando eu sair? Eu falei: cobre o sofá. Até a gente resolver o problema, cobre o sofá. Põe um plástico, faz alguma coisa até a gente resolver o problema. E não demorou muito, é uma coisa que a gente conseguiu contornar, mas realmente assim, a primeira coisa que veio na cabeça foi ela me ligar e falar: eu vou devolver. E era uma gata adulta, era uma gata que foi resgatada adulta, que ela tinha um temperamento não tão fácil e que foi amor à primeira vista. Quando ela viu essa gatinha lá no gatil, ela falou: eu quero essa que eu quero, levou. É uma gata que é super bem cuidada, mas que teve essa intercorrência. Então eu acho assim, mau comportamento, você tem que buscar seu veterinário, você tem que conversar de repente com o pessoal de quem você adotou, com pessoas que têm gatos. A gente tem inúmeros grupos aí no Facebook que a gente vê as pessoas compartilhando seus problemas e recebendo dicas também, né, Lê? Então, é super importante conversar e ler antes da adoção. E para resolver depois da adoção também, se tiver algum probleminha, né? Sim, exatamente. E hoje, graças a Deus, a questão tá resolvida. Nunca mais ela teve esse problema. Então, acho que assim, o mau comportamento não é uma coisa definitiva, né? Então, entenda por que o gato tá fazendo isso, e quem precisar, a gente já entrevistou aqui o Anderson, né, Lê? O adestrador de gatos. Tenho certeza que ele vai resolver Anderson qualquer problema que o gato tiver. Ô Fê, e por fim, dos motivos que eu analisei aqui, mudança de cidade, país, isso sempre tem uma solução, né? Eu acho que assim, raríssimas exceções, eu vou citar a Nova Zelândia, que é um país que é preferível você não levar o seu animal, porque realmente é muito difícil. E aí eu penso no estresse de ficar em quarentena, de inúmeras coisas. De resto, tudo dá-se um jeito. A gente também já teve entrevista aqui da Renata, que mudou pra França com 3 gatos e um cachorro de 40 quilos. E a gente tem outros exemplos e assim, não é motivo. De novo, entra no planejamento, né, Lê? Então dá pra, ou seja, a maioria dos motivos aqui, ou são motivos sem nexo nenhum, ou dá pra ser contornado. Então valorizem o gatinho de vocês, que ele com certeza eles valorizam a adoção que eles tiveram, né? Eu acho que você não falou uma causa, Lê. Qual? Que é a questão de, na verdade, 2, né? De mudança do status da pessoa, de divórcios e afins, e da ida do filho pra faculdade, né? Que às vezes a pessoa muda pra ir pra faculdade, deixa o gato
gato com os pais, ou muda de cidade por conta de trabalho e deixa o gato com os pais. Eu acho que são motivos que tem a ver com outros, né? Por exemplo, de casamento tem a ver com esse lance do parceiro. Então, assim, se você tem um gato e você vai casar, escolha alguém que gosta de gato também. Pronto. Muito difícil. Eu acho que, assim, é válido a gente falar também, Lê, o problema que isso gera no animalzinho devolvido, né? Nossa, demais. Eu ia contar a história aqui, Fê, dos gatinhos que foram devolvidos no final do ano, né? 2 gatinhos foram doados em abril de 2020. Em novembro do ano passado, a tutora entrou em contato comigo, né? Ela já tinha falado que teve alguns problemas pessoais. A vida dela virou de ponta cabeça devido a alguns assuntos particulares e o gato já não era mais o foco. O foco eram os problemas. E aí eu conversei com ela, tal, ela falou, vou ficar com os gatos desse dia, estou feliz. Tá bom. No final do ano ela resolveu realmente doar os gatos, porém ela só me trouxe um e o outro tinha fugido, né? A outra. E depois de um mês ela apareceu aqui no final do ano. Estou com os 2 aqui, eles estão bem e vão recomeçar a vida. Ficaram quase 1 ano e 8 meses, 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses no lar e agora eles voltaram para o mesmo lar temporário que eles estavam para recomeçar a vida. E para mim isso é melhor do que se não tivesse em nossas mãos, porque aqui pelo menos a gente pode dar uma forcinha para que eles, apesar de não concordar com a devolução, né, nem um pouco, a gente pode tentar dar um futuro legal para eles novamente. E desde que a pessoa me devolveu, ela não me mandou uma mensagem perguntando como é que eles estão. Isso me deixa mais chateado ainda, né? Porque, sei lá, conviveu muito tempo, quase 2 anos com os gatos, né? E é um gato maravilhoso, inclusive, diga-se de passagem. Demais, são muito bonzinhos. Pra retestá-lo, e é uma judiação, porque ele é extremamente carinhoso e interage, então você vê realmente que teve carinho, né? Porque senão eu acho que ele não teria esse comportamento. E que triste que teve que voltar aí pro gatinho, né, Lei? Mas vai dar certo, filho. Então, assim, quando você quiser adotar um gatinho, faça um planejamento. Veja o que pode acontecer, tentar antever o que pode acontecer na sua vida aí nos próximos 15, 20 anos, pelo menos, né, Fê? Exato. E assim, pensar, esses gatinhos você doou filhote também, né, Lei? Filhotinhos. Eles tinham 4, 5 meses, né? Então eles estão com 2 anos agora. E esse é o problema. Eles voltam adultos, que já é mais difícil da gente doar. E, né, embora esse aí tá bem bonzinho, né? Mas às vezes eles voltam com alguns traumas, assustados, tem que se readaptar no gatil. Esses gatos têm que ser retestados, tem que passar por uma nova avaliação veterinária. Então tem todo um custo que a gente também tem, todo um trabalho que a gente tem que ter com esse gatinho de novo, né, Lê? Então, realmente... complicado, mas não está no nosso alcance. Então a gente faz o que é possível. A gente está suscetível a isso, a gente procura adotantes bons, porém, às vezes acontece. Pois é, Lê. Mas então, já seguindo um desses tópicos, vamos pro papo com a veterinária? Começa agora o Papo com a Veterinária, com a doutora Fernanda Trigo. Fê, o que causa alergia? Por que algumas pessoas têm alergia a gatos? Então, Lê, na verdade, quando a gente fala de alergia a gatos, o que causa alergia não é especificamente o gato ou o pelo do gato, mas uma substância que existe na saliva do gato. E aí, conforme o gato faz a auto-higiene, ele deixa essa substância no pelo e a pessoa entra em contato com esse pelo tanto no ambiente quanto no próprio gato e desenvolve os sintomas de alergia. Porém, nem todo gato produz essa substância, mas nem todo gato produz ela na mesma quantidade, né? Assim como nem todo gato faz auto-higiene o tempo todo, né? Tem gato que se lambe mais, tem gato que se lambe menos. Então, por isso que alguns gatos causam menos alergia do que outros gatos. Então, tem gatos que você chega, nossa, esse gato me deixou com o olho coçando, porque provavelmente ele tem mais dessa proteína, a qual você também é sensível, tá? Porque nem todo mundo... Qual gato causa menos alergia? Tem isso? Lê, na época da faculdade, mas isso vai fazer 12 anos já, eu tive uma aula uma vez que me falaram que gato preto causa menos alergia. Eu já ouvi alguma coisa assim, mas nunca fui a fundo. E existe uma raça, mas eu não vou saber te falar qual que é, mas depois eu até pesquiso pra gente trazer aqui em vias de curiosidade, que foi criada sem essa substância, né? Nem sei se ainda existe, só existia nos Estados Unidos, eles chamavam de gato hipoalergênico, mas isso também foi, que eu
fiquei sabendo há 10 anos atrás. Não sei se essa informação ainda procede, se realmente esse gato é hipoalergênico ou se isso já caiu, né, se não é mais, mas eu vou pesquisar isso para poder trazer aqui pro pessoal no próximo episódio. Mas a questão aqui, Lê, é o seguinte: se você tem alergia a gato, o que você não pode fazer é ficar longe do gato, porque quando você não se expõe ao alérgeno, você vai acabar ficando cada vez com mais crises. É igual quem tem intolerância à lactose, que não pode cortar 100% a lactose, porque aí qualquer coisa vai desencadear um processo muito pior. Então, o indicado é você conversar com seu médico, fazer tratamento para os sintomas com medicamentos, para que esses sintomas sejam amenizados. E a gente também indica sempre escovar mais esse gato, para que, né, não tenha tanto pelo pela casa. Eventualmente, banhar esse gato, embora a gente sabe que banho não é indicado, mas nos casos de muita crise alérgica, dar o banho no gato com o mínimo de estresse ali vai ajudar, porque você vai diminuir essa proteína aí, né, essa substância que fica aí no pelo, tá? E tentar, assim, entender, fica pior no dia de calor, fica pior no dia de frio, aspirar mais a casa. Existem inúmeras maneiras para você conseguir diminuir essas crises alérgicas, tá? Então essas crises alérgicas têm tratamento, né? Tem tratamento. Inclusive tem agora, não é ainda 100%, mas existem até alguns alimentos, algumas rações que ajudam a diminuir essa sensibilidade, né? A produção dessa substância e essa sensibilidade das pessoas nos gatos, assim. Então eu acho que, assim, o caminho científico é para que isso futuramente seja algo bem melhor manejável que é hoje, né? Mas sempre conversa com o seu médico, com o seu veterinário. Lógico que tem que ser um médico cat-friendly, né? Porque tem alguns médicos ainda que são do quesito se livre do gato, né? Não importa como. Exatamente. É melhor se livrar do gato. Então, não, doutor, não é melhor. Então, pessoal, se vocês quiserem adotar um gatinho, tem que enfrentar o problema, né, Fê? Assim, insistir, porque na maioria das vezes acaba dando certo. Qualquer um desses probleminhas que a gente mencionou aqui, né, ou pelo menos a maioria deles, pode ser contornado. Então, insista, se você quiser um gatinho, é uma boa. Pegar, porque aí abraçar, você sabe se ele vai te causar muita, pouca alergia ou nenhuma. A gente teve o caso do Simba, um gatinho que foi doado pra uma amiga minha, que quando ela foi conhecer, ela ficou com ele no colo um tempão, ficou super bem. Aí ela foi ver outros gatos e começou a ficar ruim. E ele foi adotado, tá com ela até hoje, e com ele ela não teve problema. Então, conheça o gato antes, isso também ajuda. Maravilha. É isso aí então, Fê? É isso aí. Então, falamos aqui de um assunto que nenhum protetor gosta, que é a devolução dos gatinhos e alergia a esses felinos queridos. Então, vamos encerrando aqui nosso Ronroncast número 44. Quem tiver alguma dúvida ou algum comentário, entrar em contato conosco no Facebook, no Instagram, Projeto Ronron, com N de negligência, M de maquiavélico, ou no YouTube, na própria plataforma do Ronroncast, no Ronroncast. E lembrando que o nosso podcast é uma produção da Liz Souza do Projeto Ronron. Valeu, Fê. Obrigado a todos. Até mais. Tchau, Lê. Miau!